Rapaziada, as coisas andam boa pro nosso lado, lado do Fluminense. E, cara, vamos falar sobre o Lavega. Precisamos falar sobre o Lavega, vamos falar sobre Renato Gaúcho, vamos falar sobre preparativo do Fluminense pro duelo aí também contra o Lanús, questão de venda de ingressos, o jogo que rola amanhã. Vamos falar sobre o Fábio, tudo nesse vídeo aqui, galera. Espero que você deixe o like aí, se inscreva no canal. Lembrando, a gente fazendo live na Kik, rapaziada. Então segue a gente na Kik também. Tá no primeiro link da descrição. E eu vou deixar também pra vocês no primeiro comentário fixado, galera. Vamos falar aí aqui, dar todos os créditos ao Giba Pérez, toda a galera do GE. Lavega aproveita a oportunidade e mostra serviço por mais minutos no Fluminense. Eu vou ler primeiro, eu vou tentar ler a matéria primeiro, para depois dar meu parecer no final da matéria. Eu vou tentar, não, porque é sobre Renato Gaúcho e eu vou tentar me segurar, vamos lá. Como o Renato Gaúcho achava que estava enganando alguém, e ele que se enganou. O triunfo do Fluminense sobre a vitória por 1-0 com gol de Hércules representou para o atacante uruguaio Lavega uma grande oportunidade. E foi muito bem aproveitada. O camisa 19 voltou a atuar pelo clube após 4 meses por decisão técnica, né, mano? Ele ficou afastado esse período todo aí por decisão técnica. Ah, que se eu botar ele, o Lescano, Renato mentiu. Galera, vocês sabem que eu gosto do Renato, não sou defensor dele, mas eu gosto dele. Mas ele mentiu, pô. Os moleques entraram, não sentiram o peso do jogo, da camisa, entendeu? Os moleques foram pra cima. Claro que com a expulsão do Igor Rabelo, o Lescano não teve muito tempo pra se provar, mas o Lavega sim. Entendeu? Que entre os dois, a galera pediu os dois, mas principalmente o Lescano, mas ele teve que sair. E o Renato poderia, na época, ó, no momento que tava com um a mais, tirar um atacante. Perdão, tirar um atacante e ficar ali, já que o Germancano já não vinha rendendo, e botava o Lescano, né? Mas, vamos lá. O jovem soube aproveitar a oportunidade, entrou aos 32 do primeiro tempo. No lugar de Cerne, foi um dos destaques do time, atacando com velocidade pelo lado esquerdo e também ajudando na recomposição. Chegou ainda a estufar as redes de Luca Arcanjo, mas o gol foi anulado por impedimento. E que gol, cara, de primeira, mano, um golaço de canhota dele. Aí foi anulado. Ele mostrou serviço, cara. Olha só, Renato Gaúcho, abre aspas, Renato Gaúcho. O Lavega, apesar do pouco entrosamento e ritmo de jogo, que é muito importante, esteve muito bem. Vamos lá. O Lavega, eu falei que ia tentar ler a matéria, mas não vou conseguir. Apesar do pouco entrosamento e ritmo de jogo, culpa sua, Renato, por causa de você. Aí ele te dá um tapa na cara, e você, sem mão, que você diz assim, ó, que é muito importante, esteve muito bem. Teve que conhecer que o moleque entrou e deu conta do recado. A entrega dele foi fundamental. Eu conversei com ele o tempo todo ali. É isso que eu quero dos jogadores, quando eles recebem oportunidades. Poxa, tempão sem jogar, né, cara? O Renato ainda O Renato, você viu, galera? Ele nunca dá o braço a torcer. Sem falar que eu fiz isso, aquilo outro. Ele nunca fala assim, pô, cara, eu errei. Poxa, não, eu dei mole. Deveria ter dado os minutagens pros moleques antes. Ele nunca reconhece, cara. Esse é o problema do Renato. Acho que é o dono da razão. Muitas vezes o jogador não está bem tecnicamente. Mas essa entrega tem que ter. E hoje nós conseguimos, no caso, após a partida. 3 pontos importantes fora de casa, afirmou Renato Gaúcho. O jogo contra o Vitória foi o que Lavega teve a maior minutagem desde que chegou ao clube no começo de 2025. Até este sábado, né, na partida, ele tinha sido acionado 4 vezes e atuado um total de 88 minutos. Só neste confronto no Barradão somou mais de 58 minutos em campo. Lembrando que não entrou de titular, entrou porque o Lima se machucou, entendeu? Aí entrou Lescano, entrou Lavega na vaga do Serna. Ele não entrou por entrar, que senão ele teria entrado de cara, né? Mas vamos lá. Contratado como destaque da geração de 2005 do Uruguai, o atacante chegou ao clube na reta final do estadual depois de disputar o Sul-Americano Sub-20. Ele foi contratado antes, mas aí foi pro Mundial, aí após o Mundial ele já veio direto pro Fluminense. A adaptação vem sendo tratada com cuidado, apesar das poucas chances. Lavega vem fazendo um trabalho físico específico desde que chegou ao Fluminense. O mesmo que faz os jogadores que sobem da base e outros contratados, como Lescano. Também faz a mesma coisa. Desde então já ganhou 4 quilos de massa muscular. Se a escalação de Renato Gaúcho nesse sábado era a reserva, no setor em que joga o Lavega, o elenco estava praticamente inteiro à disposição. Somente Soteldo não viajou para Salvador.
entre os pontas, né? O uruguaio foi a primeira opção utilizada na saída de Serna, que tinha cartão amarelo para não ser expulso, né? O Fluminense tem uma decisão na próxima terça-feira, no caso amanhã. E, cara, o Lavega faz parte aí. Só ficou mais claro isso aí para dizer que o quê? Que o Renato Gaúcho, o senhor Renato Gaúcho, estava errado. Pasmem. A gente estava certo, galera. A gente, como torcedor, estava certo. O Renato Gaúcho estava errado e a gente estava certo, mano. Tá dando pra entender, galera? O Renato é teimoso, cara. A gente vê aí como o cara consegue ser tão teimoso igual o Renato Gaúcho, cara. Impressionante. E a pauta que eu quero falar pra vocês sobre a questão de renovações do Fluminense, galera. É, rapaziada. E com a renovação de Guga, veja quem ainda tem contrato perto do fim do Fluminense, né, mano? Todos créditos a galera do GE pela matéria. O clube opta por manter base do elenco e anuncia novo contrato de lateral. Com a renovação do Guga, que é 4 anos de contratos, né, mano? Cara, 4 anos de contrato é absurdo. A gente vai falar de algum, ó. Que termina esse ano, tem alguns jogadores? Tem. Manuel, o zagueiro de 35 anos, voltou a ser titular do Fluminense nos últimos jogos por causa de lesão de Thiago Silva e Ignacio. Hoje ele é a quarta opção no setor. Com contrato até o final do ano, seu futuro segue indefinido. No início dessa temporada, ele renovou por mais um ano, aceitando uma redução salarial cerca de 40% a menos do que recebia anteriormente. Um dos motivos que levaram o Manuel a aceitar essa redução é a gratidão que o zagueiro tem pelo clube, tendo em vista como foi tratado e auxiliado juridicamente no período em que esteve suspenso por 8 meses por doping. O Nonato, o volante, não pertence ao Fluminense e está emprestado pelo Santos até o final da temporada. Como ele é titular na equipe de Renato Gaúcho e um dos jogadores com maior minutagem atualmente, é natural que a permanência seja buscada. No entanto, ainda não há acordo encaminhado pela sua sequência no tricolor e tais conversas devem avançar próximo do final do ano. Jogadores da base também, né, galera? Ó, existem alguns jogadores da categoria de bases que são pouco utilizados pelo Fluminense e têm chances de não terem seus vínculos renovados. Davi Alves, por exemplo, tinha contrato até junho desse ano, mas renovou até o final da temporada, pois estava se recuperando de uma lesão grave no joelho. Outros nomes são mais ligados a Xerém do que o elenco profissional, como o dos meias Pedro Henrique, Luiz Guilherme e Christian Oliveira, e do atacante Lucas Felipe, que tem contrato se encerrando no final deste ano. É, mano, sobre a questão de renovação de contrato aí, o Fluminense deveria... Olha a mosquita aqui, rapaziada. Deveria não renovar com esses caras, mano. Tipo assim, o Nonato, eu buscaria uma renovação pro Nonato. No caso, teria que comprar o Nonato, né? Eu compraria o Nonato pra manter elenco, olha. Não pra titular. Pra manter elenco, trazia alguém pra ser titular. Mas manteria o Nonato, ele é bom, de grupo. Entendeu? Não tem nada contra o Nonato, sua pessoa. Também como jogador. O Manuel, eu mandaria ralar. E o exemplo, ó. O Germancano. Com o contrato até dezembro, assinou até o fim do ano que vem. Germancano até o final do ano que vem. O Ganso também tinha contrato até o final desse ano, pro ano que vem. Samuel Xavier também até o final do ano que vem. O Thiago Santos até o ano que vem. Tudo ao final do ano que vem. O Keno também. O Lima até o final de 2027. E o Guga até o final de 2029. Cara, essa do Guga pra mim foi a gota d'água pro Mário, rapaziada. Foi um absurdo do Mário. Então aí, galera, falamos sobre Lavega, sobre o que o Renato Gaúcho também achou do jogador e comprovou mais uma vez de que Renato estava errado e o torcedor estava certo. Lescano, por mais que jogou pouco, a gente sabe da qualidade, mas falta o Renato saber também. Sabemos aí que os moleques deram o máximo na partida contra o Vitória, mesmo o Lescano jogando pouco tempo, mas desempenhou seu papel da melhor forma, buscando o jogo, alternativa de passe. E o Lavega jogou bem, fez até um golaço, mas estava impedido. Top, nota 10 pra eles. O Renato reconheceu que realmente o Lavega já tava, tipo assim, jogou bem, surpreendeu ele. Ele tá surpreso, ó. Só ele tá surpreso. A torcida não tá surpresa, Renato. A torcida já sabia do potencial dos moleques. E também sobre essa questão da renovação aí de Nonato e Manuel aí, galera. Eu não renovaria com o Manuel e buscaria comprar o Nonato, já que ele tá no mercado para compor elenco, não para ser titular do Fluminense. Para compor elenco. Esse ano até ele dá pra vingar ali. Mas ano que vem, para compor elenco e ir atrás de um outro jogador. Até porque o elenco do Fluminense é em torno de 30, 35 jogadores, né, rapaziada?
Tamo junto, galera. Saudações colores e vitória Fluminense. Galera que puder, deixa o like, deixa o comentário. E amanhã é vitória Fluminense pra cima do Lanús por 2 gols de diferença pra gente garantir a classificação. Entrando com atenção, sem aquela pressa desatada de fazer gol, mas com cautela, mas também não morto igual vocês jogam, né? Tamo junto. Um abraço.